pessoas conhecerem Jesus como você está conhecendo. Olha como que a oração é necessária para a vida, para viver. Eu fui rebelde. Deus é amor. Eles surgem. Oi! Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Bolo com Fé Cast. A gente já começa... O Fer fez eu liberar um gatilho, pô. 5, 4, 3, 2, 1. Eles surgem de algum lugar lá do céu. Sabe o que a gente tinha que fazer aqui nesse podcast? Filmar um bastidor. Um bastidor. O bastidor às vezes é melhor do que... Não é melhor do que o episódio, mas, cara, muito bom o bastidor, viu, gente? Nosso podcast, Bolo com Fé Cast. Sim, papos leves, descontraídos, pra gente falar de Os dois últimos episódios não foi tão leve, assim. Que eu fiquei solitário. Se você viu, pra mim não foi leve. Eu não sei como foi pra você, mas assim, a minha experiência foi meio tensa. O Fer já deixou até o microfone, eu trouxe a Tati hoje, exato. porque Se qualquer coisa sozinho, a gente muda aqui, porque a pessoa tem o êxtase do Chaves aqui. Clava gente, a alma. É desse jeito, eu apanho até no podcast, mas tudo certo, viu, gente? Você curte? Curte, comenta, se inscreve, compartilha com uma galera. Eu sei que tem uma galera que assiste, que ouve a gente e que não tá inscrito no canal. Então, no canal, no YouTube, no Spotify, no Instagram, no Stories. Tudo é Bolo com Fé Cast, no tá, Deezer. Da Apple, não sei o nome, tem todos. Aramaná. Todos. São todos. E hoje, eu já comecei com o título assim, vamos ver como vai ser hoje, tá, gente? Hoje, nós estamos finalizando já a nossa primeira temporada. Sim, Jesus que eu não conhecia. E nós já estamos no caminho da crucificação. Sim. Nós terminamos no último episódio falando das injustiças que ele sofreu. E como ele se comportou diante das injustiças. Né? E hoje, o nosso assunto é... o privilégio de fazer o que eu não quero. O que você acha disso? Maravilhoso. Maravilhoso. Você já fez o que você não gosta? Nossa, que bênção! De novo isso, né, gente? Sempre eu. Mas você que está conosco, pega a Bíblia. Papel, caneta, anote. E por um momento você fecha os olhos aí que nós vamos orar para nós iniciarmos aqui hoje o nosso episódio de o privilégio de fazer o que eu não quero. E em alguns momentos a gente também, com tanta coisa na nossa vida, até orar a gente acaba passando. No nosso dia a dia. Orar, ler coisas que nos fazem bem. Mas a oração tem aquela sensação estranha de algum momento eu estar fazendo algo que parece que não está mudando nada, porque ela atinge o invisível. Já teve essa sensação de estar orando e falar assim, mas meu Deus, eu tô orando aqui, eu tô precisando de alguma coisa. Falando sozinho. Falando sozinho? Às vezes você fala, será que eu tô falando sozinho? Deus Olha, tá só Deus para aguentar, Bruno. Só ele mesmo. Imagine Deus falando, meu Deus, essa menina reclama de mim toda hora. Não reclamo dele, que essa menina reclama. Senhor, o Senhor conhece o meu coração. Salmo 139. Senhor, nos dê a tua graça, nos dê a tua bênção. Nós vamos falar um pouco da tua palavra com nossos queridos irmãos e irmãs. Gente, Senhor, de toda a tribo, língua e nação que está aí conosco para recebermos a tua palavra, nos ensine a lidar com aquelas situações que nós não gostamos, mas depois nós vamos ficar felizes de saber que participamos daquilo que nós não queríamos, mas era um privilégio. Em nome de Jesus, amém. Amém. Qual foi? Você tem alguma experiência aí viva na sua mente de algo que você não queria fazer, mas depois de ter feito, falou, nossa, ainda bem que eu fiz. Tipo assim, eu ouvi a pregação do pastor Lucas, que você odiava, assim. É verdade. Ela concorda. É verdade. Cara, ela concorda. Ela gente. não pensou, falou assim, não, pastor, que horror. Porque ela assim, que horror, não. Gente, é verdade. É verdade. Conta, explica, é verdade muito verdadeira. Fernando, muito convertido, né? Muito mais fácil do que
Obviamente. Lógico. E veio de família cristã, tudo. E aí, eu não gostava da pregação do pastor Lucas, porque o pastor Lucas é calminho aqui, mas às vezes dá uns berros, gente. Não é nada, eu sou calminho. Tudo é falácia da oposição. E aí, eu tinha preconceito. Uai. E não queria ir nos cultos dele. Eu queria ir nos cultos mais calmos. Aí um dia eu caí no culto dele, entendeu? Aí eu saí de lá borrada, descabelada, convertida. Foi ótimo. Então, assim, eu não queria, mas foi maravilhoso. Agora eu amo a vida dele, gente. Agora a gente fica toda hora enchendo o saco dele. Pastor, vamos sair pra jantar. Nunca quer jantar com a gente. Olha, Não olha, o tribunal de Caifás. Mas assim, retiro, alguma coisa Já assim. fiz várias coisas. O método CIS, que foi onde eu aceitei Jesus, eu não queria ir. Por quê? Porque eu sou dessas, né? Eu nunca quero ir nas coisas. O Fernando brigava sempre comigo. Teve um evento presencial que a gente foi, pouco antes da nossa conversão, que eu não queria ir de jeito nenhum, que era um evento de marketing digital, que foi uma virada muito grande na nossa vida. Eu não queria ir de jeito nenhum, briguei. Mas eu sempre sou muito abençoada depois que eu vou, graças a Deus. Eu gosto de brigar, né? Depois que eu falo que Deus eu gosto de bater é de Deus. frente. Eu só levo, né, amor? Eu levo você e... O Fernando leva, vai escutando eu falando na orelha dele. E aí depois ele tem o privilégio de falar, você estava certo e eu estava errado. Enfim. E coisas assim de não de ir, mas de fazer. Por exemplo, coisas de fazer mesmo. Fazer assim, nossa, por exemplo, um trabalho, atender alguém. Sim. Fazer algo que você não queria fazer. Mas você foi selecionado, imposto, isso caiu na sua mão. Mas depois de ter feito, você falou, ainda bem que eu fiz. Sim. Já? Já. Conta, minha filha. Não conta. É melhor não, mas já fiz. E foi muito bom. Sim. Porque o nosso texto de hoje, e o nosso momento, e o nosso episódio de hoje, é exatamente isso que eu gosto de chamar de o estranho privilégio. É um estranho privilégio porque são aquelas coisas das quais a gente não quer fazer, se sente imposto e obrigado a fazer, reclama enquanto está fazendo, porque nos coloca no nível de exposição. Sim. Mas depois, quando a gente entende o plano, o propósito e a movimentação, a gente fala, ainda bem que eu fiz. Que eu fiz, que eu vivi, que eu passei por isso. Isso aqui é muito interessante, porque as pessoas pensam mesmo que encontrar o propósito na vida é você encontrar o propósito naquilo que você gostaria de estar fazendo. E algumas vezes você encontrará o seu propósito exatamente em uma situação oposta. Veja, algumas vezes você só pode descobrir o que você é tendo a certeza do que você não é. Sim. Olha, depois dessa, vamos embora. Depois dessa, acabou. Sim. Tchau. Depois dessa. Isso eu aprendi com meu pai espiritual, o Bispo Bruno. Lucas, ele me disse, você às vezes só saberá quem você é quando você tiver certeza do que você não é. É por isso que às vezes você fala, mas por que eu vou fazer isso? Parece que não tem nada a ver comigo. Mas talvez é essa situação que vai te dar a clareza do que de fato você tem que ser feito. Que bênção a Bruna ter entrado numa faculdade de administração. Porque você nunca mais terá dúvida de que aquilo não era para você. Sim. É verdade. Eu sei exatamente o que eu não quero fazer. Exato. Então, algumas vezes, a bênção de fazer o que eu não queria
ela me dá clareza de propósito. Caraca, eu nunca tinha visto por esse lado. Que legal, né? Higiene. Leva jeito, né? Ó, Ele leva jeito, né, gente? É bom, né? comenta aí. Ai. Comenta aí que o Fer responde tudo depois. Comenta aí se você já foi colocado em situações e falou, mas não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver comigo. Mas veja, não tinha nada a ver. Por 3 anos eu trabalhei numa gráfica. Não, eu fui servente. De pedreiro? Gostei muito. Eu tinha 48 quilos. Carregava... Então, eu não tô conseguindo. Tá me humilhando. Tá me Mas humilhando. a gente bota uma foto de como o pastor Lucas. Lá no meu No Instagram dele tem uma foto, gente. tem Vai lá uma ver. recente de quando eu casei. Nossa, parece um esmigo. Viu? Eduardo, mão de Ai, tesouro. meu Deus. Você foi até esquecer que eu tava falando. Você Então, trabalhou numa gráfica. foi a gráfica 3 anos. A gente fazia rótulos e etiquetas. Tava muito nítido que eu não nasci por aquilo. Uhum. Porém, ali foi uma bênção, porque eu tive que romper os limites, aprender a lidar com gente, com as pessoas e aprender a me humilhar e descobrir que, embora eu fosse muito bom no que eu fazia, existe algo que eu não era bom. E eu tinha que ser quebrado, moído e preparado ali. Foi uma bênção. Fiquei 3 anos ali. Foi uma bênção ficar ali. Caramba. Algumas vezes, Bruna, é a nossa dificuldade, porque a gente olha para o nosso propósito e diz, o que eu estou fazendo aqui? Mas talvez esse é o lugar aonde você vai ser desafiado, aonde você vai ter a revelação do que Deus tem para você e para onde Ele vai te conduzir, como Ele vai te conduzir. Nossa, você falando assim, eu consigo pensar nesse ano em várias situações que eu sentei em lugares e que eu ficava assim, Senhor, o que eu tô fazendo aqui? Que lugar? Não era para eu estar aqui, não. E agora, lembrando que é exatamente Deus me colocou em lugares para eu ver que não era aquilo que Ele queria que eu fizesse, que Ele queria que eu me transformasse. Caramba! Tá difícil, cara. Nossa, gente. Tá difícil. Tá muito esclarecedor esse episódio para mim. E Maravilha. o mais Não sei pra interessante, você, o mas- mais interessante, e eu acho que o mais doído, é que para você fazer o que você não queria, você vai ter que, por um momento, abrir mão do que você de fato queria fazer. Veja, eu acho que a dor daqueles 3 anos da gráfica é que, por trabalhar numa gráfica, e agora eu estava trabalhando, como que é, Fer? Era CLT? Horário para entrar, horário para sair. Então, CLT, e aí eu tinha então os horários para cumprir, então eu não podia mais fazer as minhas agendas de ficar vários dias fora, às vezes tinha que fazer hora extra. Então, eu tinha que deixar a pregação de lado. Mas, por exemplo, eu terminei os meus estudos por causa daqueles anos ali. Exato, porque senão eu ia continuar pregando, não ia terminar estudo, coisa nenhuma. Então, eu tive que abrir mão do que gostava de fazer. Sim. Para fazer algo que eu não queria fazer. Mas ali eu tive a clareza do que eu tinha que fazer. E que ali era apenas esse cenário onde Deus estava me tratando, me ensinando e esclarecendo o propósito dele na minha vida. Meu Deus! O que está acontecendo agora? O que aconteceu? Nossa, Meu Deus, eu tô tendo muita clareza. Tá tendo muita clareza. Jesus todo, meu Deus, olhou para lá, o que está acontecendo? Eu tinha caído, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Nossa. Então, por exemplo, o Moisés, você acha que ele queria fugir? Não. Fugir do Egito e ficar lá pastoreando as ovelhas de Jetro? Parece que não tinha nada a ver com ele. Mas foi ali que ele descobriu a clareza de propósito sobre o que ele tinha que fazer. É uma bênção, cara.
É uma bênção você fazer coisas que não queriam, porque você vai descobrir, ter clareza do que você não é e do que você foi chamado para ser. O problema é que às vezes nós queremos viver as coisas, Bruno, porém nós queremos viver as coisas de maneira tímida. A gente quer, mas não tem a coragem de assumir a consequência e a responsabilidade. Sim. É assim que começa o nosso texto, porque nós paramos com Jesus, ele lá na casa de Caifás e tal, mas nós vamos voltar só um pouquinho quando ele estava no jardim. Tá. Você que está conosco, nós estamos indo, Jesus está já, ele foi preso, tá? Ele está para ser preso no jardim. No episódio passado, ele estava sendo julgado. Nós só vamos voltar um pouquinho, por quê? Para qual que a gente vai voltar? Marcos 14, 50, quando Jesus foi preso, lembra de Malco? Sim. Cortou a orelha. Sim. Só voltar aí uns 2 episódios para você nos acompanhar. Sim. E está escrito que quando prenderam ele, todos fugiram. Está escrito aí, todos quem? Todos o deixaram fugir, os discípulos. Os discípulos, que já caminham com ele quantos anos? 3 anos. 3 anos, tá. Leia o 51 para nós. Certo jovem o seguia envolto em um lençol sobre o corpo desnudo. Certo jovem, Sim, o seguia. seguia quem? Jesus. Seguia Jesus. Sim. Então, pega aí. Significa, então, que esse jovem, ele seguia Jesus porque ele já percebeu uma movimentação dos soldados Sim. e do sinédrio para ir prender Jesus. Então, ele seguia Jesus porque ele já percebeu essa movimentação. Mas o estranho é que ele segue Jesus com o quê? Com um lençol sobre o corpo desnudo. Esse é o problema. Esse é o problema. Porque esse jovem segue Jesus com um lençol. Sabe essas pessoas que estão seguindo Jesus coberto com uma camada fina de fé? E que qualquer coisa eles soltam e fogem? Eles não têm a armadura de Deus. Eles não têm o capacete da salvação. Não tem a Eles coragem não têm de a assumir. coraça da justiça. Eles não têm o escudo da fé. Eles não têm a espada da palavra. Eles não têm eles não estão calçados com a preparação do evangelho da paz. Não, eles são lençol. É a geração Nutella. Eita. Lençol. Eles estão seguindo Jesus de lençol. Viram uma movimentação, estão indo atrás. E é lógico que se os discípulos fugiram, se os mais velhos fugiram, Parece que ele não ia fugir também. esquece. Só que eu não vou apenas fugir. Eu vou deixar a única coisa que me cobre, nem que eu fique exposto e saia correndo peladão. Eita. É esse o texto de hoje. Já começa aqui. A gente quer seguir Jesus, mas quando os desafios da fé vêm, A gente, revela que nós estamos cobertos de uma camada fina de fé. Qualquer coisa abala a nossa fé e a gente já é capaz de arrancar tudo e ficar nu, desnudo e sai fugindo. Segue Jesus, mas não é capaz de se posicionar diante das ameaças. Caramba. A gente já começa aqui. Então, é assim, quando níveis de religiosidade, o que eu mais ouço, porque aquela igreja, é porque eu não sei quem, é porque é fulano, é porque é o pastor. É porque, e assim, que a fofoca é do mais religioso ao mais legalista. É da pessoa que te critica se você é duro ou se você é um pouco mais flexível. Se você só coloca louvor no seu Instagram ou se você coloca uma música em homenagem à sua esposa. Eles te criticam de qualquer coisa. Se a minha vida com Cristo, o meu revestimento, a minha roupa em relação à vida com Deus, se as minhas vestes não é de salvação e de fé, é apenas um lençol. Então, eu vou ser facilmente intimidado, e está escrito, ele largou o lençol e fugiu desnudo. Caramba!
Não é interessante que Marcos tenha colocado exatamente isso? E assim, o que tem a ver? Por que colocar isso? Porque não coloca, ele colocou isso, não colocou um nome e Agora, parece meio fora de contexto. mas né? é muito interessante porque ele colocar um jovem, porque eu acho que Marcos está nos deixando bem claro que a imaturidade faz a gente se agarrar em coisas que sejam fáceis de se soltar. Porque se não der certo, eu já solto e vou para outra coisa. Sabe? É assim. Se eu não gostar daquela mensagem, então eu já solto. Se caminhar com Jesus começa a dar problema, então eu já solto. Se entrar naquele trabalho e começar a ficar desafiador, eu já solto. Eu vou casar e se não der certo, eu largo. É uma geração de lençol. É? Tá no lençolzinho. Não é um compromisso. Não é um compromisso. A gente vê uma geração, por exemplo, que não quer ter filhos. É uma geração que não prefere viver junto porque tem medo de assinar um papel. É. E quando assina o papel, parece que acaba tudo, né? É porque é uma geração de lençol. Caramba! E carrega essa imaturidade. Um jovem, ele largou o lençol e fugiu desnudo. Meu Deus. Os grandes comentaristas da Bíblia dizem que esse jovem foi o próprio Marcos que escreve. O próprio Marcos que escreve. Sim. E talvez Marcos está nos deixando bem claro que se caso você tenha fugido da responsabilidade, do propósito, o Senhor ainda te espera. Mas dessa vez não é para você vir de lençol, não. É para você se revestir da armadura de Deus. E parar de fugir dos combates. E através da fé em Cristo, lutar o bom combate como um bom soldado de Cristo. Por que a gente começa aqui? Porque se a gente trata o nosso relacionamento com Deus só com o fato de coisas acontecerem do jeito que eu quero, então se prepare, porque você será um desses que vai deixar o lençol e vai sair fugido. E a sua vida vai ser exposta. E é assim que você quer ser lembrado? É assim que você quer ser lembrado? Como alguém que, em qualquer situação, já larga o lençol e sai fugindo? É isso. Então você foi até Jesus, mas quando descobriu que não era bem o que você queria, você já caiu fora. Deu linha. No primeiro confronto você já deu linha, né? Exato. Mas se por um lado nós temos um jovem que fugiu, nós temos uma outra situação de alguém que teve o seu plano interrompido. Jesus foi preso, Sim. julgado e exposto à condenação de ser crucificado. Tem a ver com exposição. A morte de cruz, ela era mais cruel, não no seu sentido sanguinário. Por exemplo, os ninivitas, os assírios, eles têm relatos de assassinar pessoas, por exemplo, assando. É terríveis. Meu Deus. Os romanos usavam a crucificação como exposição. Veja, na Páscoa, Jerusalém, naqueles dias, mais de 50 mil pessoas, nações, gente de todas as nações dentro do mundo, do contexto daquela época. Sim. Então, o nível de exposição. Vinha gente da África, vinha gente da Europa, dos lugares mais distantes. Sim. Então, é o nível de exposição. E Jesus agora, sendo condenado à cruz como um malfeitor, então ele tem que ser exposto para mostrar que é isso que acontece com alguém, a esse nível de quebra de comportamento, de lei,
Então ele está carregando o madeiro. Sim. E depois de ter sido espancado, Exatamente. machucado. Isso. E é natural Sim. que, como homem, ele esteja Fraco e cansado. e cansado. É porque ele já foi. Você já foi para Israel? Não. Em breve. E Eu Tiziane creio. fomos, né, Tiziane? Nós passamos pela Via Dolorosa. E é uma coisa muito interessante, deixa eu comentar isso. A gente passou pela Via Dolorosa e é muito interessante. Uma que quase que não estava para se concentrar, porque a gente estava com o nosso bispo e meu pai espiritual, nosso bispo, ele é bem... Nada brincalhão, assim, a gente... Imagina eu e ele junto Meu e Deus do estava céu. muito legal. E aí, a gente estava assim, muito legal. Mas uma coisa interessante, porque a gente fala, você pensa assim, você cria expectativa, nossa, Via Dolorosa, que nem o Fer ali, já cria expectativa que, nossa, ele passou por aqui e tal. Mas é como se fosse uma 25 de março. Cheio de cambista. É cheio de gente vendendo Eita. as coisas, os árabes e tal. E naqueles dias também era assim. Por quê? Porque lembre-se, é um nível de exposição. O que me fez entender é que o barulho que está à nossa volta pode fazer a gente perder o real sentido do que está acontecendo. Até porque para eles é só mais um criminoso sendo exposto. Veja como esse é o perigo da gente entrar numa vida monótona, rotineira. A gente vai se acostumando em ver gente problemática todo dia, em ver gente passando fome todo dia, em ver situações complicadas, a gente fica no nosso mundo e vai achando que tudo isso é normal. E Jesus está aí, além, passando com o madeiro. Sim. Lógico que ele está cansado. Carregando uma cruz pesada, né? E se existe uma lição poderosa nesse momento aqui, é que até Jesus nos deixou muito claro, o nosso Salvador deixou. E ele está indo para a cruz. Ele está indo para o Gólgota. Sim. Mas ninguém chega lá sozinho. E às vezes... Ele está indo para o propósito dele, né? Mas Tá ninguém chega lá caminhando pro sozinho. propósito dele. O que deixa muito nítido, Bruna, é que assim, se você é uma pessoa que se ressente fácil, então você vai ficar bravo, porque até aqueles que estão com você há muito tempo, como 3 anos, podem te deixar, e até aqueles que estavam vindo todo animadinho, só podem estar de lençol e te deixar também. E algumas vezes, quem vai te ajudar é gente que nunca te viu. Mas depois dessa eu não vou mais falar nada. Que loucura, hein? Por quê? O nosso texto de hoje diz assim, versículo 21 de Marcos 15, Marcos 15, 21. Ó, anote esse texto na sua Bíblia aí, que é muito poderoso. E obrigaram um homem que passava por ali, vindo do campo, a carregar-lhe a cruz. Era Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo. Então vamos lá, vamos, é muita informação. Sim. Vamos começar, quem é ele? Simão de Cirene. Ele é da África. Sim. Ele é um africano. Tudo indica que ele é um prosélito, é alguém que se converte ao judaísmo. Tá. E ele vem para a festa da Páscoa. Tá. Então, se ele vem para a festa da Páscoa como um prosélito, ele é Simão de Cirene. Então, significa que, para participar da Páscoa, ele tem que obedecer os ritos da lei. E um deles é não se contaminar. Se Jesus é um criminoso. E ele chega perto. Então, o Simão de Cirene está vindo, e ele está vindo aonde? Vindo do campo. Do campo. É um homem simples, Sim. um homem trabalhador. Mas isso também indica uma outra coisa. O quê? O quê? Meu Deus. Fernando, me ajuda? Nossa, o quê? O quê? Ele é um homem simples, um trabalhador, e isso indica o quê? Do campo. Do campo. Agora você vai ter que falar. Eu não quero dar resposta não, Gigi. Não, vai lá. Não, o que vai lá? Do campo. Amor, você sabe? Não vem nada de amor, nada. Não. Do campo. Não é possível, ninguém O que sabe essa. significa? Do campo, ele é trabalhador. Ah, Do campo ele trabalha com o quê? com agricultura, com E plantação. isso significa o quê? Uai, Uai. eu não sei. Vai, me ajuda? Campo, trabalhador, Sim. rural, Era enxada. forte.
É no que eu campo. fico às vezes tentando imaginar algo muito absurdo. Não Então, isso, guarda entendeu? essa frase. Quanto mais simples é, mais profundo é. Boa. Então, vamos lá? Ah, Então, ele é fisicamente muito forte. O que eu estou dizendo é que algumas vezes você nem sabe que coisas das quais você vive é Deus preparando a sua estrutura para o lugar que Ele vai te colocar. Caramba! Essa foi. Essa. Você não entende que algumas vezes você fala assim, nossa, eu tô aqui nessa vida. Deus diz, não, tô te preparando. Eita! Porque eu tenho um plano e eu vou te dar o privilégio de fazer parte dele. E você acha que a sua vida está lá no campo, sem sentido, lá em Cirene, lá distante, lá na África, vivendo a sua vida maravilhosa, Comum, abençoada, comum. E lembrando que naqueles dias o Império Africano, poderosíssimo, tá? Naqueles dias. E ele está lá, e ele vem como prosélito, ele é um homem do campo. Então é um homem forte, resistente. Sim. Mas mal sabia ele. Até então ele só era um Simão de Cirene. Era um como tantos outros. Até o nome dele é comum, Simão. Na Bíblia tem um monte de Simão. Sim. Simão Galileu, pescador, que é o Simão Pedro. Sim. Simão, que Jesus vai lá na casa dele, Simão fariseu. Depois você vai encontrar o outro Simão, Simão mágico. O que eu estou querendo dizer é que pessoas simples, com lugares simples, estão sendo escolhidas e chamadas para algo extraordinário. Você não pode achar que, eu estou aqui, minha vidinha, parece que não tem sentido. Caramba. Agora é muito interessante, não é? Porque o Império Romano e é também Simão de Cirene, levando em consideração a África, que depois todo esse cenário de escravidão. E não é interessante isso, porque Jesus veio para destruir a escravidão. E olha, Simão de Cirene. Caramba. O que eu estou querendo dizer é que fica muito nítido que Deus veio para abolir todo espírito e todo mal, toda obra imperialista de escravidão. Sim. E esse homem simples, que foi preparado para esse grande privilégio. Nossa. Mas lembre-se, ele é um homem livre, ele é um prosélito, ele é um homem do campo. Sim. E ele está vindo. Sim. E o pior lhe acontece. Sim, porque os soldados obrigam ele a fazer algo que ele não quer, porque ele é livre. Não, pensa mais um pouco. Obriga ele, nós já vamos entrar nisso. Sim. Mas por que o pior lhe acontece? Porque ele vai ficar impuro para Páscoa? Ou não, não é essa a questão? Também, mas o que mais? Imagine, Ele vai carregar Bruna. algo que não era dele. Né? Imagine, Bruna. A Bruna ter uma foto com... Ao lado de alguém. É uma desonra, né? Imagine eu ter a foto ao lado... Imagine daquele Ted Bundy, um dos piores serial killer. Aí, Deus é pai. uma foto minha com ele. Que é isso? Falou. Lembre-se que para Simão de Cirene, Jesus era isso. um homem justo, um homem Honesto. prosélito, um homem do campo, lá de Cirene da África, está vindo entregar o seu culto a Deus. Ele não estava nem entendendo o contexto daquilo. Ele está tendo a sua imagem associada a um criminoso, porque aquele homem ali está sendo visto como um criminoso. Não é interessante como algumas vezes Deus permite com que nós sejamos expostos a situações das quais podem nos envergonhar. E a gente fala, por que o Senhor está fazendo passar por isso? Olha a minha imagem. E outra, plano interrompido.
Porque ele está vindo do campo. Sim. Ele veio para a festa, ele não veio para a cruz. E o obrigaram, porque como eu disse, os soldados queriam alguém para ajudar Cristo a carregar. Então olharam para aquele homem fisicamente forte Assim, é você. e o obrigaram, você vai ter que ajudar ele. E quando Deus interrompe o seu plano para algo que é aparentemente pior, você veio para uma festa, você não veio para ter a sua imagem associada a um criminoso. Deus já interrompeu seus planos para algo inferior ao que você estava pensando em fazer? Gente, eu vou rir porque é melhor. Ela não está respondendo. Vamos trocar. É claro, Sai. todas essas perguntas Vem que ele Tiziane, faz. vem Fernando, vem E até o aí, Rock. amor, Deus já fez isso com você? Ah, não vem não. Com Conte. você já fez? Está fazendo. Olha, Aí, tá vendo? um plano interrompido. Caramba. Só que esse plano foi interrompido porque Simão de Cirene está sendo inserido em um plano infinitamente maior. O plano da salvação. Caramba. Mas ele não entendeu isso na hora. Com certeza não. É por isso que eu estou dizendo aqui no nosso episódio, um estranho privilégio, sabe? Demora para a gente entender e reler a história e falar, Deus estava me colocando em um plano muito maior. Ele interrompeu o meu plano. Naquele momento, a minha imagem estava sendo associada a um criminoso, Simão Sirineu, mas depois, a imagem dele estava sendo associada ao Filho de Deus. Não é interessante que Deus escolheu Simão para ser resposta para o próprio Deus? Meu Deus. Porque ele ajudou Cristo a levar a cruz. O que eu estou dizendo é que, às vezes, nós somos ingratos com coisas que já vivemos porque não sabemos fazer a leitura correta. E naquele momento ele poderia ter a imagem associada a um criminoso, mas hoje, até hoje a gente diz, olha, eu estava numa situação difícil quando veio um Simão Sirineu, alguém que abraçou o propósito comigo, só que lembre-se, é alguém que nunca falou comigo. Que nem me conhece. E alguém que nem queria fazer isso, ó, o texto diz assim, ó, e obrigaram. Caramba. Ele não queria fazer, o obrigaram. É. Mas ele foi selecionado pelos céus. A Bruna não vai entender. Vai entender, mas não vai entender. Como a gente, Fernando, e como tantos homens que vão entender o que eu vou dizer agora. Ah, tá. Eu já tava aqui ficando... Você participou do exército, tiro de guerra, essas coisas? Você foi dispensado. O meu filho fez. O Gabriel fez. Oh, meu Deus, coitadinho. Eu fui dispensado porque eu casei com Gigiane. Eu estava para fazer e eu já imaginei, meu Deus, eu com 48 quilos, careca, eu vou ficar o Satanás, o Golo. Eu vou ficar, ai, precious. Aí o cara falou, você é maior com quem? Eu falei, com minha esposa. Maior com Gigiane. Aí ele me dispensou. Olha. Mas se não fosse isso, não tem escolha. Por quê? Você é obrigado. Porque eu fui alistado. Uhum. Simão foi alistado. Eu estou dizendo que quando você foi alistado por Deus, no primeiro momento você não está gostando do que está fazendo. Eita. Você não gosta, porque interrompeu o seu plano, atrapalhou a sua vida, te colocou numa situação que você não queria. Uhum. Você não veio para fazer força, você veio para a festa. Sim. Só que você nem imagina que você está fazendo parte da verdadeira festa. Caramba. Você está de fato do lado do Cordeiro. E aquilo que a gente celebra como memorial, ele celebrou de maneira literal, porque o sangue de Jesus de fato ficou na roupa dele. Ele foi de fato purificado. Quando você aprende a fazer a leitura
a partir do mistério e da revelação de Deus, você começa a agradecer a Deus por coisas que viveu. Quando não queria. Quando foi obrigado. Sim. Quando você assim, mas o que você tá... Ela sumiu de novo. É que ele vai falando as coisas, eu vou lembrando das coisas que aconteceram comigo. Então conta. Não, a minha conversão foi assim, né? Na verdade, eu fui obrigada a ir para a igreja a minha vida inteira, né, pelos meus pais. Então, por isso que eu fiquei meio traumatizada e rebelde. E quando Deus me chamou, eu comecei para a igreja, só que eu não queria estar lá. E eu tinha um sentimento de, o que eu estou fazendo aqui? Sabe, que vergonha, se alguém me vê aqui nesse lugar. Eu tinha esse sentimento, assim, de sentir muita vergonha, de que eu não devia estar ali. E chegou uma hora mesmo que eu pensei, não preciso estar lá, não preciso ir, porque eu fui obrigada a ir para a igreja a minha vida inteira. E o Fê uma vez olhou para mim e falou assim, é obrigada sim, você vai. E aí eu olhei assim pra cara, eu falei, o quê? Fui obrigada a vida inteira a ir pra igreja, você tá achando que você vai me obrigar? Ele falou assim. E aí? Aí eu fui. Enfim, aí eu fui pra igreja. Obrigada por ele. Sabe, mas foi uma vez só, pelo menos, que ele teve que fazer isso. sabe o que é interessante? É que Deus tem uma maneira estranha de nos elogiar. E quando Ele nos coloca debaixo de pesos, essa é uma maneira dele nos elogiar, dizendo, você é alguém que tem a resistência e que eu posso confiar para poder colocar isso nas suas costas. Simão era alguém que Deus podia confiar para poder participar com Cristo nesse propósito. Eu fico tão preocupado com o que eu estou fazendo que eu não percebo com quem eu estou fazendo. E se existe uma imagem nesse texto que me fascina, que com certeza em um momento os olhares teve que se encontrar entre Jesus e Simão. Ele foi convertido sem nem mesmo ter recebido uma palavra de Jesus, igual os discípulos ficaram 3 anos sendo discipulados por ele. E ele, com um olhar e nesse caminho... É porque ele estava com a própria palavra, ele estava vivendo a palavra, ele estava... Todo o plano da salvação, veja, estava tudo acontecendo ali, naquele momento. Agora, quando você aceita a interromper os seus planos para viver o plano de Deus, você nem imagina o impacto que isso vai ter na sua família, na sua casa. É verdade. Que você... Tem um baita impacto. Porque no primeiro momento pode não fazer sentido, mas depois... Porque o nosso texto diz assim, o que está escrito aí? Qual? Aonde? O de 21 de novo? E obrigaram um homem que passava por ali. Nós só estamos no 21. Vindo do campo a carregar-lhe a cruz. Era Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo. Que interessante, porque Marcos coloca pai de Alexandre e de Rufo. Quem são esses dois? Marcos escreve o seu evangelho, o evangelho de Jesus, para especialmente a igreja, o povo de Roma. Então, significa que ele está falando de alguém que era conhecido da igreja. Sim. Porque quando a Bíblia dá o privilégio de nomear alguém, é que esse alguém carrega algum tipo de influência e conexão para quem está sendo escrito. A Bíblia não é ficar de nomeando muita gente. Não é. Então, por que Alexandre Rufo? Paulo, o apóstolo, escreve uma carta também para os romanos. Sim. E quando Paulo escreve aos romanos, no capítulo 16, eu acho que é no versículo 13, Paulo começa assim. Cumprimentai Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe, que tem sido minha mãe também. Rufo, eleito no Senhor, e sua mãe,
Sim. que tem sido minha mãe. Até arrepio. A mãe de Rufo tem sido uma mãe para Paulo. Oh, acho que não entenderam. Vamos lá? O que tudo indica é que naquele dia que Simão ajudou Jesus com a cruz, ele voltou para casa. Sim. Talvez ninguém entendeu nada. Com a roupa manchada de sangue. Nossa. O que aconteceu? Mas ele contou que ele encontrou um homem. E que aquele homem era diferente. O evangelho se propaga. Aquela casa se converte, e não só se converte. Aquela casa se torna um exemplo de sacrifício e de viver a vida de Deus, aprendendo a carregar o peso um dos outros. Nossa. A esposa de Simão, Cirene, se torna uma mãe para Paulo. E Rufo, o eleito no Senhor, eu amo isso. Rufo, o eleito, porque de fato ele foi escolhido no Senhor. E Deus preparou todo um cenário para que o pai dele se deparasse com o próprio Cristo. Toda uma casa foi alcançada. Não apenas isso, virou testemunho e referência. Não só para a igreja de Roma. Para mim, para você e para todos que estão conosco. Eu acho que se nós chegarmos, quando nós chegarmos no céu e falar para o Simão, e aí? Como foi carregar a cruz? Eu tenho certeza que Simão nos dirá. Foi um estranho privilégio. Não fazia sentido, não era o que eu queria, me deu um trabalho. Mas conforme os anos passaram, Simão diria, eu pude dizer que eu caminhei com ele. A única diferença é que eu carregava com ele o madeiro, mas só ele carregou os nossos pecados. E Deus está te chamando para você ter coragem e parar de reclamar de coisas que talvez você não esteja gostando agora. Sabe, esse trabalho, esse emprego, esse lugar que você está. Essa dificuldade, essa situação, e parece que não faz sentido. Mas há um propósito. E talvez o maior propósito é você, de fato, conhecer Jesus no meio dessa situação. E Ele ser revelado para você como seu único e suficiente Senhor e Salvador. E se você quer agora se entregar ao Senhor Jesus, coloque aí nos comentários. Eu quero Jesus. Eu quero viver um novo começo. Nós vamos orar por você e com você agora. Pai, em nome de Jesus. Diante de tudo que ouvimos e conversamos, nós nos rendemos diante da sua vontade. E nada do que fazemos se compara ao que o Senhor fez por nós. Recebe essa pessoa agora. Dê a ela luz, graça, entendimento, sabedoria. E mais do que isso, seja o Senhor da vida dela. Nós pedimos a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. 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 Nos vemos no próximo episódio. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau.